Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Quantos irmãos abrem, quero também pedir oração, pela Charlene e Heitor, continuem orando pela família deles, que Deus console o coração dos nossos irmãos. Também a irmã Shellen perdeu uma tia hoje à tarde, lembrem de orar por ela. Semana que vem, final de semana que vem, estarei pregando em Anápolis, pelo aniversário da nossa denominação, os 30 anos também da nossa editora e aniversário da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas. No dia 26, vou fazer uma viagem para o Encontro da Fé Reformada em Orlando, então peço oração por essa viagem. E no retorno, vamos passar pelo Panamá para ver o nosso trabalho de plantação de igreja lá, visitar o pastor Samuel, pastor José Rulho, as famílias. Então peço oração pelos irmãos e com a graça de Deus, dia 4, estaremos aqui novamente. Então, Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do versículo de 1 a 10. Hoje vamos falar do nascimento de um Salvador e como Moisés aponta para o grande Salvador que é Jesus. Nós já vimos que Israel entrou no Egito com a sua família, seus filhos, 70 pessoas ao todo, 75 ali já com José, que estava no Egito com os seus filhos. Esse número pequeno se tornou um grande número e Faraó ficou preocupado com o crescimento do povo de Deus ali no Egito. Então, ele estava determinado a enfraquecer o povo de Deus e ele estava assustado com esse crescimento e, por isso, tenta enfraquecê-lo por meio da escravidão, depois também por meio do infanticídio e depois pelo assassinato dos meninos. Os israelitas estavam vivendo sob um regime tirano e maligno e quando Deus se lembraria, então, do seu povo e os libertaria daquela situação. Eles precisavam de um Salvador. E quem é que precisa de um Salvador? Pode parecer humilhante reconhecer que nós precisamos de um Salvador, que em alguns momentos nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Sim, nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho o tempo todo. Você precisa de um Salvador? Você reconhece que precisa de um Salvador? Quais são os perigos que te cercam, que levam você a pensar nisso? O nosso texto, nós vamos ver como se deu o nascimento de Moisés, o Salvador do povo judeu, e eu concordo também com Heiken que ele afirma que as impressões digitais divinas estão por toda parte nessa narrativa. Eu queria convidar você a olhar comigo essas digitais, essas impressões digitais de Deus aqui na história do nascimento de Moisés. O texto diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Esse parágrafo narra
uma história fascinante de onde um Salvador escolhido por Deus precisaria primeiramente ser salvo. E Deus usa essas 3 samaritanas em todo esse processo: a mãe, a filha e a filha de Faraó. Nesses 10 versos, o nome delas não são citados, e talvez de forma proposital, para poder dar ênfase à ação que essas mulheres tiveram ali. Uma mulher é a mãe carinhosa e criativa, a outra é uma menina de raciocínio rápido e protetora do seu irmãozinho, e a terceira desafia a ordem do seu pai e demonstra que a compaixão maternal é muito mais do que um processo biológico. Independente de não terem os seus nomes citados neste parágrafo, elas foram chaves para o plano de redenção de Deus. Você é alguém que se preocupa em ser reconhecidos pelos outros ou fica feliz em saber que Deus, apesar do teu anonimato, te usa para realizar os seus planos redentores? Nós vemos no nosso texto que o nascimento e a proteção sobrenatural de Moisés lhe trouxeram ao mesmo tempo uma criação hebraica e ao mesmo tempo instrução na corte egípcia. Deus ele estava no controle de cada evento, agindo em cada circunstância, mexendo cada peça para que no final o seu plano perfeito se concretizasse. Nós vemos Deus agindo de 3 formas aqui. Primeiro, por meio da fé dos pais de Moisés. Nós lemos no versículo de 1 a 3 2 coisas importantes. Primeiro, a descendência deles. Eles eram descendentes de Levi. Nosso texto começa dizendo que tanto o pai de Moisés, Anrão, o texto não fala que é Anrão, mas a gente sabe pelo relato bíblico que se trata de Anrão, quanto a sua mãe, Joquebede, eram descendentes de Levi. Os filhos de Levi seriam no futuro os levitas que iriam ministrar no tabernáculo. O capítulo 6 nos informa que Anrão, ele se casou com uma tia da sua família paterna. E o que é muito interessante é que Moisés, falando em nome de Deus, no futuro, iria proibir que a tia, se casasse com o seu sobrinho ou o sobrinho com a sua tia. A gente vê isso lá em Levítico. Pastor, então ele estava em pecado. Não, porque até aquele momento a lei não tinha sido sancionada, não tinha sido dada, e onde não há lei, não há pecado. Mas é interessante isso aqui, que Moisés, filho de Anrão e Joquebede, um homem casado com a sua tia, no futuro vai escrever, movido por Deus, um texto inspirado, condenando a prática antiga que o seu pai e a sua mãe tiveram. Precisamos lembrar, como eu falei, que até esse momento Deus não tinha declarado que essa prática era errada, logo eles não fizeram nada em desobediência clara à lei do Senhor. Além disso, um fato curioso a respeito desse relacionamento de Anrão com Joquebede é o fato de Anrão ter se casado com uma tia, e isso levanta a possibilidade de que a mãe de Moisés fosse muito mais velha do que o seu pai. Quanto mais velha ou qual a sua idade? Isso a gente não sabe. Considerando a expressão filha de Levi, no versículo 1, e também comparando esse texto com o texto de Números 26, 59, literalmente, ao invés de vê-la como uma metonímia de uma parente distante, alguns teólogos concluem que Joquebede tinha 40 anos a mais que o seu marido, e que tinha 176 anos de idade quando deu à luz a Moisés. Ainda sobre isso, Brichot, que é um teólogo, ele acrescenta: e Sara havia achado impossível conceber uma criança com 90 anos de idade de um marido que tinha 100 anos. Se for assim, então, existem 2 milagres nessa nossa história. A preservação milagrosa do bebê, de sofrer a pena imposta pelo édito do rei, e a sua mãe, que estando próxima à marca de 2 séculos, concebe e dá à luz. Apesar, irmãos, dessa possibilidade existir e de parecer interessante, eu entendo que nós deveríamos rejeitar esse argumento, porque nada disso sequer
é citado nas Escrituras em nenhuma outra passagem. Além do mais, se ela tivesse de fato dado à luz a Moisés com 176 anos, ela também teria dado à luz a Arão e a Miriam, seus irmãos, também numa idade muito mais avançada do que a idade que Sara deu à luz a Isaac. Então, assim, eu entendo que quando fala que ela era filha de Levi, com certeza é uma metonímia aqui, como se fala que Jesus é filho de Davi. Não filho literalmente de Davi, mas que veio da semente, da descendência ou da tribo de Davi. Tá? Mas tem outra situação também muito interessante, que é o significado do nome Joquebede. Joquebede tem a honra de ser a primeira pessoa em toda a Escritura cujo nome inclui parte de um dos nomes de Deus. Outros nomes com Jó começando, por exemplo, nós temos Joel, Jonatas, Joabe, entre outros. E Jó é uma abreviatura de Iavé. Tá? Então, seu nome significa Iavé é glorioso. Em contraste, todos os nomes teofóricos em Gênesis são nomes terminados em El, sendo El, então, uma abreviação de Elohim, tais como Israel, Ismael. Êxodo começa falando de Moisés, cuja mãe é Joquebede, né? Deus é glorioso, e termina falando que o filho de Joquebede, o Joquebede, não pode entrar na tenda porque ela está cheia de kabod do Senhor, ou da glória do Senhor. Então o livro começa falando que Deus é glorioso através do nome da mãe de Moisés, que aponta para a glória de Deus e a sua majestade, e termina também dizendo que o filho de Joquebede, que Deus é glorioso, não pode entrar na tenda porque ela está cheia de kabod, da glória do Senhor. Isso aqui eu achei muito jóia. Só que Deus está agindo por meio da fé dos pais de Moisés, que, como a gente viu, são descendentes de Levi, o que aponta para que, mesmo depois de tanto tempo no Egito, o povo de Deus ainda se dividia em tribos, ainda estavam organizados em tribos, ainda guardavam as tradições e o ensino oral dos seus pais e a fé dos seus pais. Uma das formas da gente perceber isso é o fato de que a filha de Faraó, quando abre também o cesto, percebe que a criança é filho de um hebreu. E por quê? Porque essa criança, com certeza, estava circuncidada. Então, eles guardavam os rituais, os ensinos, como a gente vai ver, inclusive, também por meio da criação que Moisés recebe durante o tempo que está com a sua mãe e a sua família na casa. Mas a gente não vê Deus agindo através só dos pais de Moisés, na descendência deles, mas também são considerados como heróis da fé. Eles demonstram fé em Deus ao ocultá-lo por 3 meses. A mãe de Moisés, diz o nosso texto, que vendo que o seu filho era formoso, o esconde. Eu acho que toda mãe, quando tem um filho, olha para o filho, mesmo com cara de joelho, e diz: esse filho é lindo. Mas a mãe de Moisés olhou para ele e viu que o menino era lindo demais da conta. Bonito menino, lindo. Só que ele não era só lindo aos olhos de Joquebede. Em Atos 7:20, nós sabemos que Moisés era também formoso aos olhos de Deus. A palavra formoso, traduzido aqui, também pode ser traduzida por bom, no sentido de algo que é útil, apropriado para uma coisa específica. Moisés, ele era um instrumento útil para os propósitos de Deus. Também descobrimos pelo relato do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 23, que foi pela fé que os pais de Moisés o esconderam e não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Pela fé eles esconderam o seu filho. O comentário popular do Novo Testamento diz que eles o esconderam pela fé durante 3 meses, e isso significa que receberam alguma revelação divina sobre o destino do filho, uma vez que a fé sempre se baseia em alguma palavra revelada por Deus. É possível
que eles tenham, sim, tido algum tipo de revelação, mas eu sempre gosto de ficar com aquilo que o texto revela. O texto bíblico não nos revela isso com clareza, mas, sem dúvida alguma, existe algum mistério por trás da percepção da mãe de Moisés. Além da beleza física do menino, com certeza havia alguma coisa. É como se ela olhasse para o menino e percebesse que naquela beleza incomum existia também um propósito incomum. E pelo relato que a gente tem de Atos capítulo 7, de que ele também era formoso aos olhos de Deus, é possível que Joquebede, junto com seu esposo, entendesse que Deus tinha um plano específico para aquela criança e por isso agiu com fé, o ocultando. Pode ser. Mas eles demonstraram fé em Deus também em preparar uma arca e deixá-lo no caniçal ou no charco. Depois de não mais poder ocultá-lo, normal, criança chora, grita, dá berro, tem cólica. O que é que eles fazem? Eles colocam Moisés, que até agora não recebe o nome, é apenas um menino, uma criança, num cesto de junco calafetado com betume e piche e o larga no charco, à beira do rio. O caniçal era tipo bambus bem fininhos que ficavam na beira do rio Nilo. A ideia aqui não é que Joquebede pegou aquele cesto e largou no meio do rio e vai-se embora, não sei para onde vai. Não, ela colocou o filho na beira do rio Nilo, entre os caniçais. O cesto ou a arca em que Moisés estava impermeabilizado para ele não molhar. Existia um perigo muito grande também, uma vez que no rio Nilo existiam vários crocodilos. E ela coloca ele ali, na beira do rio, entre o caniçal, entre o charco. O que é muito interessante aqui é que essa palavra utilizada para cesto é teba. E a única outra passagem em que ela ocorre na Bíblia é em Gênesis capítulo 6, versículo 9, se referindo à arca que Noé constrói. A ocorrência dessa palavra nesses dois textos, e apenas nesses dois textos, conecta a vida de Noé com a vida também de Moisés. Dois indivíduos, ambos homens importantes no plano redentivo de Deus, são salvos da morte por afogamento, encontrando salvação dentro de um teba, dentro de uma arca, dentro de um cesto. Cassuto descreve isso certamente, não é uma mera coincidência. Por meio desse paralelismo verbal, as Escrituras parecem querer chamar a atenção para a analogia temática. Em ambos os casos, uma pessoa digna de ser salva e destinada a trazer salvação para os outros é resgatada da morte por afogamento. Na primeira sessão, trata-se da salvação da humanidade. Aqui, trata-se da salvação do povo eleito. Hamilton também nos lembra, meus irmãos, que o paralelo entre os eventos que cercam o nascimento de Moisés com o rei Sargão, o Grande da Acádia, que viveu 2350 a 2294 a.C. Você acha interessante essa questão de uma mãe pegar o filho, colocar no cesto e largá-lo na beira do rio? Parece que isso aqui não é uma coisa incomum naquele período, de jeito nenhum. O relato do nascimento de Sargão, o Grande, diz o seguinte: eu sou Sargão, poderoso, o rei de Acádia. Minha mãe era uma Entitum, uma sacerdotisa. Eu não conheço meu pai. O irmão do meu pai amava as colinas. Minha cidade é Azupiranu, que jaz nas margens do Eufrates. A Enitum, minha mãe, me concebeu e me deu à luz em segredo. Ela me colocou em um cesto de junco, selou a cobertura com betume e me colocou no rio, que não me encobriu. O rio me levou até aqui, o carregador de água. Aqui o carregador de água me tirou da água, interessante, né? Moisés, quando afundava o seu jarro. Aqui o carregador de água me tomou como filho e me criou. Aqui o carregador de água me fez seu jardineiro. Quando eu era um jardineiro, estar
me deu o seu amor. E por 54 anos eu exerci o reinado. Então a gente está falando de um homem que foi largado por sua mãe, também no Nilo, num cesto de junco, antes de Moisés passar por isso, e que cresceu na vida ao ponto de chegar a ser rei. Então Deus age nessa história. A gente vê as suas digitais através da fé dos pais de Moisés, descendentes de Levi, que guardavam as tradições religiosas dos seus antepassados e que exerceram fé ao ocultar os seus filhos e também em prepará-lo, aparelhar uma arca em que esse filho pudesse ser salvo. De alguma forma, eles estavam confiando o futuro dessa criança nas mãos do Senhor. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender, todos nós como pais. Nossos filhos nascem no Egito, debaixo de uma sentença de morte, sendo perseguidos por um faraó muito mais perigoso do que o faraó do Egito, que tem como objetivo destruir as nossas crianças, os nossos filhos. Nós, pela fé, precisamos acreditar em Deus e fazer tudo o que cabe a nós para preservá-los do mal. E, ao mesmo tempo, confiando sempre na providência de Deus, que tem o controle absoluto sobre a vida dos nossos filhos e da nossa própria vida. Mas a gente vê também Deus agindo por meio da filha do faraó. Depois que coloca o cesto ali, na beira do rio Nilo, Miriam, a irmã de Moisés, ela fica observando o cesto de longe para ver o que lhe aconteceria. E não sabiam elas que Moisés iria ser achado pela filha daquele que mandara matar os filhos dos hebreus. E agora? O que aconteceria? Estaria Moisés destinado à ruína? Contaria ela a Faraó, até mesmo pediria a uma das suas servas que afogasse aquela criança no rio. Miriam estava prestes a ver a providência de Deus em ação. E é isso que acontece. A gente vê aqui a providência divina, em primeiro lugar, por meio do banho da princesa. Esse banho poderia ser apenas um banho higiênico, ela estava indo lá para de fato se banhar, ou poderia ser um ritual religioso, levando em consideração que os egípcios consideravam o rio Nilo como uma divindade. Mas uma questão importante também a se pensar é se Joquebede sabia que a princesa tomava banho ou oferecia suas oferendas ao Nilo naquele local específico. E, infelizmente, a gente não sabe desse detalhe. Hamilton diz que podemos nos perguntar se a mãe simplesmente larga o cesto em qualquer lugar do rio, que por sinal era cheio de crocodilos, ou se ela coloca o cesto em um lugar do rio, onde ela já tinha visto a princesa se banhando. Com os crocodilos, Moisés não tem a menor chance. Com a princesa, há pelo menos alguma chance. A confiança na filha de Faraó e a confiança em Deus não são opções mutuamente excludentes. Por isso, estão corretos dois teólogos famosos aqui, Feuel e Gam, em dizer que Joquebede colocou o destino do seu bebê aos pés da filha de Faraó, de algum modo confiando que essa jovem mulher não cumpriria a lei brutal instituída pelo seu pai. Porém, outro teólogo também está correto quando diz que essa é uma atitude desesperada, a colocação do seu filho nas mãos de Deus, quando ela não tem mais nenhuma opção. Então a gente não sabe, o texto não diz. Pode ter sido uma providência casual, de fato, foi uma coincidência, a filha de Faraó foi ali tomar banho, ou Joquebede poderia saber que ali era o lugar específico em que a filha de Faraó costumava se banhar ou oferecer os seus sacrifícios ao deus Nilo. O fato, irmãos, é que independente da situação, se ela sabia ou não sabia, a providência de Deus entrou em ação. Por quê? O crocodilo poderia ter comido Moisés ali. Talvez a arca não tivesse muito bem construída e aquele cesto poderia afundar. O fato é que existe providência de Deus aqui no banho dessa princesa. E a providência também na compaixão da princesa pelo bebê. Ela chega ali, ela abre a arca e vê uma criança. E essa criança chora.
E ela olha para aquela criança e ela se compadece daquela criança. E esse verbo aqui, ter compaixão, aparece, irmão, somente aqui no texto de Êxodo e mais em outras partes em que ele é usado para demonstrar compaixão divina. Malaquias 3,17 diz: eu os pouparei, assim como na sua compaixão o homem poupa o filho que o serve. Deus é capaz de usar pessoas que não são do seu povo para realizar os seus propósitos redentores. Afinal de contas, ele é o Senhor de toda a terra. Ao Senhor pertence a terra e aqueles que nele e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus usa quem quer, do jeito que quer, quando quer e também dentro do seu tempo para realizar os seus propósitos redentores. De certo modo, as ações da princesa no capítulo 2 se comparam também às ações de Deus no capítulo 3. Quando a gente olha para o que a princesa fez e vemos também o que Deus faz no capítulo 3 de Êxodo, nós ficamos encantados. Ela desceu ao Nilo, 2,5. Em 3,8, Deus diz: eu desci. Em 2,5, ela viu o cesto. Em Êxodo 3,7, Deus diz: tenho visto a miséria do meu povo. 2 vezes o texto diz que ela viu algo. Em Êxodo 2, de 5 e 6. 2 vezes o texto diz que Deus viu algo. Êxodo 3, 7 e 9. Em 2,6, ela ouve o choro do bebê. Em 3,7, Deus diz ao seu povo: eu ouvi clamando. Irmãos, impressionante como Deus usa pessoas ímpias que não conhecem o Senhor para cumprir os seus propósitos redentores. E é impressionante também ver que até mesmo entre os ímpios, entre aqueles que não conhecem a Deus, marcas do caráter de Deus e da imagem de Deus ainda pode ser preservada na vida de algumas pessoas. É uma vergonha para o povo de Deus quando os próprios ímpios são capazes de demonstrar mais do caráter de Deus em suas ações do que os seus próprios filhos. Eu gosto do que Hamilton fala sobre a tradução também da palavra ramal aqui como ter compaixão. Ela teve compaixão. Ele diz que essa palavra poderia ser traduzida por ela teve piedade dele. Mas ele diz, eu prefiro ela teve compaixão. A diferença entre piedade e compaixão é que a piedade significa sentir por, enquanto compaixão significa sentir com. Na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 a 37, tanto o sacerdote quanto o levita têm piedade, mas não têm compaixão. Eles têm pena da vítima, mas é só isso. E não é assim com o samaritano. E também não é assim com a princesa. A sua ação não é sentir uma pontinha de pena e continuar se banhando. Não é sem razão que o texto, pelo menos essa parte de Êxodo 2, de 1 a 10, poderia ser chamado de a parábola da boa egípcia. É a mulher que demonstra compaixão com um menino que estava destinado à morte e à ruína. Ela não só sente pena, ela se envolve com aquela criança e demonstra de fato compaixão por ela. Mas em terceiro lugar, nós vemos as impressões digitais de Deus aqui, não só agindo por meio da fé dos pais, não só agindo através da filha do faraó, mas também agindo por meio do raciocínio rápido da irmã de Moisés. Quando Miriam percebeu que ela ficara comovida com a situação, a filha de faraó, entrou rapidamente em cena. Não sabemos se ela estava se escondendo, não sabemos se ela estava fingindo ser uma egípcia. O fato é que ela se aproxima. E a ação dessa menina, que devia ter por volta de 12 a 14 anos, é marcada por ousadia. Imagina, você está vendo aquela situação, a filha do faraó, o homem mais importante do mundo, está tomando banho ou oferecendo o seu sacrifício, cheia de servas ali andando em volta do rio, na beira do rio, e quando ela olha que a mulher abre o cesto e vê o seu filho, a filha daquele que mandou matar as crianças,
ela imediatamente entra em cena e se aproxima da princesa para se dirigir a ela. A sua ação também é marcada por perspicácia. Ela é muito sagaz, muito esperta. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que possa lhe servir de ama ou de mãe de amamentação para a criança e cuide dela para você? Rapaz, tem umas crianças espertas assim, né? Essa menina foi esperta. Ela se adiantou. Ela apresentou uma solução para a filha de Faraó, que aparentemente não teve outra reação, outra escolha, a não ser dizer, vai. Foi o que ela fez, vai. Alguns acham que a filha de Faraó foi ingênua aqui. Outros, exaltando inclusive o caráter dessa mulher, entendem que ela não tem nada de ingênua. Ela sabia que aquela menina que havia se aproximado tão rápido dela, que não fazia parte do cortejo das suas servas, e que se aproximou dela ali, oferecendo uma ama de leite para cuidar daquela criança, era sua irmã. E que a mulher que ela iria chamar, que viria talvez com os seios pingando de leite, era a própria mãe daquela criança. E de forma resoluta, mesmo se levantando contra o seu pai, por não concordar com a ação que ele estava tendo, permite que a mãe daquela criança pudesse cuidar dele nos primeiros anos de vida dele. A gente não sabe, o texto não diz, e naquilo que o texto não diz, a gente não avança, mas não dá para a gente não pensar também nessa possibilidade. Mas o fato é que Miriam, ela de fato foi audaciosa, perspicaz e apresentou uma solução fantástica. E a sua ação é recompensada com a bênção de Deus que preserva a vida do bebê e não só isso, devolve o filho à sua mãe que agiu com fé. Ela não confiou em Deus, ela não colocou os seus filhos nas mãos do Senhor. E o que é que Deus faz? Deus coloca agora o filho dela nas mãos dela. Joquebede aprendeu que na salvação, Deus satisfaz os anseios mais profundos das pessoas que Ele pretende salvar. Você crê nisso? Você crê que Deus está fazendo o que é melhor não só para o povo em geral, mas também para você pessoalmente? Tenha fé. Deus está agindo e está fazendo o que é melhor para o povo, para os seus planos, mas também para a sua vida. E além disso, ela não só recebe o filho de volta, mas Deus proveu o recurso e o tempo para a criação da criança. Deus fez o que era melhor para Moisés e também para sua mãe. Miriam fez com que tudo parecesse como se estivesse fazendo um favor à filha do faraó, encontrando uma ama para ela, mas na verdade era para o benefício de Moisés. Tudo fazia parte do plano de Deus para preparar essa criança para salvar o seu povo. Seus primeiros anos, os anos que formaram a sua identidade pessoal, foram passados com a sua própria família entre o povo de Deus. Moisés teve a oportunidade de criar vínculos com a sua mãe, de receber instrução espiritual básica dela. Tinha ele apenas 2 ou 3 anos para ensinar-lhes as lições mais importantes da vida. E parece não ter sido tempo suficiente, mas sem dúvida alguma, ela orou para que quando seu filho se tornasse homem, ele amaria o povo de Deus, ouviria a voz de Deus e responderia ao chamado de Deus, e suas orações foram atendidas. Pois Moisés não se esqueceu, meus irmãos, das lições que ele aprendeu sentado nos joelhos da sua mãe. Ele foi a prova viva daquilo que diz o provérbio: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Joquebede e Arão tiveram tempo para poder ensinar Moisés os caminhos do Senhor. Não negligencie o pouco tempo que você tem com seu filho ou a tenra idade do seu filho. Instrua a criança desde cedo, desde muito cedo. Pastor, quando é cedo? É muito cedo.
Está grávida? Bote louvores para o seu filho ouvir. Leia a Bíblia em voz alta para o seu filho ouvir. Ele tem meses, traga ele para a igreja. Faça ele conviver com o povo de Deus. Conviva você com o povo de Deus. Na sua casa, faça culto doméstico diário. Ore com seus filhos. Leia a Bíblia na presença dos seus filhos. Viva uma vida piedosa na presença deles. Aquilo que eles estão vendo em você está ficando. Mas cedo ou mais tarde, a semente que foi semeada pode germinar. E foi o que aconteceu com Moisés. É fantástico o que Deus faz aqui. Restitui o filho à sua mãe. Dá à mãe a oportunidade de criar o seu filho no caminho do Senhor e ainda com Bolsa Família. Tudo que você fizer eu vou pagar para você. Eu vou pagar para você amamentar essa criança que eu vou pegar como meu filho. Como é que é? Tu vai me pagar para eu criar o meu filho? Tá joia. Como Deus faz as coisas. Como Deus faz as coisas. Depois que o menino cresceu, Joquebede o levou para o palácio, para a filha de Faraó. John MacArthur afirma que a posição de filho concedeu indubitavelmente a Moisés privilégios especiais próprios da nobreza, mas nenhum desses persuadiu Moisés a renunciar à sua origem nativa. Pelo contrário, como o Novo Testamento afirma, a sua maturidade espiritual era tamanha que quando atingiu a idade adulta, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E preferiu sofrer maus tratos junto com o povo de Deus, porque ele contemplava o galardão. Olha o que Deus está fazendo na vida desse homem. Você está com medo de colocar seu filho na UNB, né? Você tem medo de colocar o seu filho numa faculdade. Você tem medo de colocar o seu filho nesse mundo que é o Egito puro. Jaz no maligno. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que você ensinou para os seus filhos a vida toda tem que valer alguma coisa quando ele estiver no mundo lá fora. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Moisés foi criado no palácio, diante daquelas imagens de todos os tipos de deuses. Mas ele não esqueceu o que aprendeu da sua mãe e do seu pai na tenra infância. Ele não se esqueceu de onde ele veio, quem era o Deus dos seus pais. E talvez das promessas que estavam sobre a vida dele. A gente não sabe, eu não sei. Não posso afirmar 100% que tinha essa revelação, essa promessa de Deus já para Arão e para Joquebede. Alguns entendem que sim. O fato é que ele não viu os prazeres do palácio, a riqueza do Egito, como sendo mais importante do que os tesouros celestiais e a missão que Deus tinha para fazer através da vida dele. E quando essa mulher recebe o seu filho agora já criado, amadurecido, é a primeira vez então que o nome dele aparece. É a princesa, é a filha do faraó que chama ele de Moisés, porque pensou, das águas o tirei. Esse nome de Moisés tem muita polêmica em torno dele. Muitos intérpretes observam que o nome e a explicação para ele não se encaixam. Se ela lhe dá esse nome ao dizer, porque das águas eu o tirei, então não deveria ele ser chamado Machui, particípio passivo, aquele que foi retirado, em vez de Moshe, particípio ativo, aquele que retira. Moisés ou Moshe significa aquele que retira e não aquele que é retirado. E é possível que o seu erro, causado por ser um hebraísta incompetente, estivesse de forma profética anunciando o que iria acontecer. Deus iria, por meio de Moisés, retirar o seu povo também por meio das águas. Quando abre o mar e retira o povo também por meio das águas. Por ser recebido como filho da princesa, Moisés foi criado como um príncipe no Egito, neto do homem mais poderoso do mundo na época. Moisés sempre seria filho de Joquebede, mas quando foi desmamado, foi adotado no lar de Faraó. Deus estava operando também aqui. Sendo um menino já grande, diz o nosso texto, ela o trouxe à filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho. Moisés cresceu não como escravo, mas como filho,
na segurança da corte de Faraó. Lá ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, Atos 7:22, e esse era o melhor treinamento que o mundo poderia oferecer na época. Uma educação secular de primeira categoria. Nós sabemos que a partir do tempo de Tutmés III, meados do século XV a.C., era comum que príncipes estrangeiros fossem criados e educados na corte egípcia. Eram chamados filhos do berçário. E como filho do berçário, Moisés foi treinado em linguística, matemática, astronomia, arquitetura, música, medicina, direito e também na arte da diplomacia. Em outras palavras, ele estava sendo treinado para a derrubada de Faraó na presença do próprio Faraó. Com esse tipo de pano de fundo, não surpreende que ele veio a ser muito formoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos também de todo o povo. É isso que a gente vê em Êxodo 11:33. 11:3. Agora, o que é fantástico é a gente ver os vários paralelos que existem entre Moisés e outros personagens também das Escrituras. Nós temos pelo menos 3 aqui bem fortes. O primeiro é Moisés e José. Quando nós olhamos para a vida de Moisés e para a vida de José, nós encontramos vários paralelos entre os dois. Moisés é retirado da água e escapa do afogamento. José é retirado de um poço e escapa do assassinato. José, um parente próximo, tem um papel importante no seu livramento, que é o seu irmão Rúben. A gente vê aqui também Miriam, a irmã de Moisés, tendo um papel importante também no seu livramento. A gente vê que ambos não israelitas têm igualmente um papel importante na libertação. Os midianitas com José e a filha de Faraó com Moisés. A gente vê também que os irmãos de José não o entenderam. Gênesis 37. E a gente vê que os irmãos de Moisés também não o entenderam. E a gente vai ver isso no próximo sermão, em Êxodo 2, de 11 a 15. Ambos acabaram em uma terra estrangeira que é vizinha, José no Egito e Moisés em Midian, e ambos vivem lá por muito tempo. Ambos se casam com a filha de um sacerdote nessa terra estrangeira e são pais de 2 filhos. Os filhos de José, Manassés e Efraim, e os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. José supera os sábios egípcios, em Gênesis 41, e Moisés igualmente supera os sábios egípcios, em Êxodo 7, de 8 a 12. Existe um outro paralelo também, ainda mais forte do que o de José com Moisés, que é o de Agar. A gente vê isso em Gênesis 16 e 21 também. Ambos assumem papéis que estão diretamente em contraste. Agar é uma escrava doméstica e esposa substituta, e Moisés é um escravo hebreu e príncipe egípcio. A mudança que ocorre com Agar de escrava doméstica para esposa substituta desperta hostilidade em Sara. E a mudança de Moisés de príncipe do Egito para libertador dos hebreus desperta também a hostilidade de Faraó. Para escapar da hostilidade de Sara, Agar foge para o deserto, e para escapar da hostilidade de Faraó, Moisés foge também para o deserto. Estando no deserto, Agar encontra o anjo do Senhor, assim também como Moisés encontrou o anjo do Senhor em Êxodo 3:2, também no deserto. Agar é instruída a retornar para sua senhora, de quem ela fugiu, e Moisés também é instruído a retornar a Faraó, de quem ele fugiu. Estando no deserto, Agar recebe uma promessa do anjo, assim também como Moisés recebeu promessas do anjo estando no deserto. Agar atribuiu um novo nome a Deus, tu és o Deus que me vê. A Moisés, Deus revela o seu próprio nome como Iavé ou Senhor. O segundo encontro de Agar com Deus é perto de um arbusto, e o primeiro encontro de Moisés com Deus é perto de um arbusto. Agar vai ao deserto uma segunda vez, quando Sara ordena sua expulsão. Moisés, pela segunda vez, e o seu povo irão para o deserto, conduzidos ali por Faraó e o seu povo. Em ambos os casos, Deus sanciona ou orquestra a expulsão, na verdade, transformando expulsão em libertação. Comida e bebida para aqueles que são expulsos são limitadas ao que se pode carregar nos ombros, tanto no caso dos israelitas como também no caso de Agar.
E a sede produz um clamor desesperado de Agar ou de Ismael, a gente não sabe bem ali, que leva à resposta divina de provisão de água, em Gênesis 21, 19. E a lamentação de Moisés ao Senhor, em Êxodo 15, 25, conduz à resposta divina de provisão de água também. Então, são vários paralelos que a gente encontra aqui de Moisés com Agar. Agora, obviamente, o paralelo mais claro com Êxodo 2, de 1 a 10, é o relato que Mateus faz do nascimento do grande Salvador. Mateus 1 e 2. Moisés e Jesus. Aquilo que Faraó é para o infante Moisés, Herodes é para o infante Jesus. Faraó queria matar os meninos, Herodes quis matar Jesus. O que Joquebede e Miriam são para Moisés, Maria e José são para Jesus. O que a filha de Faraó é para Moisés, os magos são para Jesus. Nos dois nascimentos, Deus soberanamente cuida e preserva a vida de um pequeno que, quando se torna adulto, surgirá como aquele que foi escolhido por Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Sejam os pecados que outros cometeram contra ele, no caso ali de Moisés e de Faraó com a nação dos judeus, israelitas, ou os pecados que eles mesmos cometeram, aqui no caso Jesus, vindo para salvar os homens dos pecados que eles mesmos cometeram. Moisés disse que depois dele viria um profeta semelhante a ele. Mas, na verdade, é muito mais do que semelhante a ele. Ele é totalmente superior a Moisés. É o grande Salvador, Jesus Cristo, que veio, de fato, para dar a sua vida, derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o relato do nascimento de Moisés nos ensina várias lições que nós já compartilhamos aqui. Dentre elas, queria ressaltar que precisamos agir com fé para nos insurgirmos contra aquilo que vai de encontro à vontade de Deus. Devemos temer mais a Deus do que os homens. As parteiras tiveram fé. As parteiras temeram a Deus e não fizeram aquilo que o faraó havia mandado. E também a mãe de Moisés e o seu pai tiveram fé e ocultaram a criança, não matando o seu filho, nem entregando o seu filho para ser morto. Deus é contra o assassinato. E eles se levantaram contra o decreto do rei. Nós, como cristãos, precisamos ter fé suficiente para, em alguns momentos, nos rebelarmos contra aquilo que o homem faz, que vai contra a vontade de Deus. Jesus disse que ninguém pode se tornar um discípulo dele se não aborrecer pai, mãe, irmão, ou quem quer que seja, por amor a ele. O amor por Cristo, o amor por Deus e o temor a Deus deve estar sempre acima do temor dos homens e do desejo de agradar a quem quer que seja. Segunda verdade que aprendemos aqui do relato do nascimento de Moisés é que precisamos agir com fé para acreditarmos na providência de Deus na vida dos nossos filhos e na nossa própria família. Irmãos, Deus está agindo. Tem coisas que cabem a nós fazer e devemos fazer. Tem coisas que cabem somente a Deus. Às vezes, como pai, o que precisaremos fazer é ocultar o nosso filho, é preparar um cesto para ele, impermeabilizá-lo da água, colocá-lo talvez num lugar mais propício, onde Deus possa agir. Mas o fato é que vai chegar um momento que você não vai ter controle sobre a vida do seu filho, vai precisar confiar completamente na providência de Deus para a vida dele. Já conversei sobre isso aqui, já chorei aqui diante de vocês, já falei do meu pecado de querer ser controlador de tudo na vida dos meus filhos, e Deus tem me ensinado que nesse Egito, nossos filhos estão sim debaixo de sentença de morte, existe perigo por todo lado. Eu, como pai, posso fazer alguma coisa, mas preciso confiar acima de tudo na providência de Deus e no agir de Deus, que está agindo e está fazendo, e precisamos simplesmente descansar. Precisamos acreditar que a princesa vai chegar primeiro que o crocodilo e que Deus é poderoso para fazer isso. Terceiro, precisamos agir com fé para acreditarmos que Deus pode usar nossa diligência, sabedoria e perspicácia para influenciarmos pessoas e colhermos bons resultados. A gente tem que tomar um cuidado para enfatizar demais soberania divina e deixar de lado a responsabilidade humana ou a ação humana. Deus usa a nossa ação.
Ele usa aquilo que nós fazemos na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas à nossa volta. A filha de Faraó entregou aquela criança à sua mãe para ser amamentada e criada porque Miriam estava ali, no lugar certo, teve ousadia, perspicácia, inteligência. Ela agiu e Deus recompensou a ação de Miriam. Você fica assim dizendo, mas Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não é assim não. Não joga também as consequências erradas somente na soberania de Deus, quando você não fez a parte que cabia você fazer. Se for da vontade de Deus, Lázaro ressuscita. É verdade, mas ele diz, tira a pedra. Se for da vontade de Deus, água se transforma em vinho. É verdade, mas ele diz, leve, encha de água as talhas e leve agora ao mestre-sala. Se for da vontade de Deus, meu filho vai ser um homem de Deus. É verdade, mas a Bíblia também fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Educa o seu filho na disciplina e na instrução do Senhor. O meu casamento, se Deus quiser, vai ser uma bênção. É verdade, mas a Bíblia também diz, maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem os seus maridos. Existem claras advertências, orientações para a minha vida e para a sua vida, que precisam ser observadas. E nós vamos colher por aquilo que nós plantamos, por aquilo que nós fazemos. Não é só uma questão de oração, mas também de ação. Deus não aceita substitutos. Ele manda orar, mas também manda fazer, também manda agir. Precisamos agir e acreditar que, de alguma forma, aquilo que nós fazemos pode sim influenciar a vida de pessoas. Quarto lugar, precisamos agir com fé para entendermos que Deus pode usar quem quer e da forma que quer no seu tempo para realizar os seus propósitos. Deus está usando todo mundo. Mas ele não é crente. Deus usa. Deus usa. Deus usa todo mundo que Ele quer usar. Usou Ciro? Usou. Ele usa quem quer. Usou a princesa aqui para o seu plano redentor. Não sabia ela que estava criando o menino que iria destruir o Egito. Olha como Deus faz. Que coisa fantástica. Deus confunde a sabedoria dos homens. Ele age confundindo os planos dos homens. Amã fez forca para Mordecai. Quem morreu na forca? Amã. Faraó queria matar os filhos dos hebreus. Quem é que ele cria, sustenta, alimenta, treina para destruir com ele mesmo? É Faraó que faz isso. Deus usa quem quer nos seus propósitos. Quando eu estava no seminário, eu fui atrás de mantenedores de sustento para o nosso seminário, lá em Recife, quando eu fazia lá. Quem mais me ajudou no seminário, no tempo que eu estava no seminário, foi um tio meu que odeia crente. Não gosta de crente. Acha crente tudo hipócrita, metido, não dá emprego para crente de jeito nenhum. Mas foi ele que me ajudou. Deus usou o dinheiro desse tio ímpio para poder bancar parte do seminário de um pastor que ia pregar o evangelho que ele odeia. A Aline pensou que, por ser filha de crente, cresceu na igreja a vida toda, que o sustento que viria para bancar o seminário dela em Anápolis, viria das igrejas, dos amigos, das pessoas. Metade do sustento dela no seminário veio de um amigo do pai dela, incrédulo, que não crê no evangelho, não crê no Senhor. E bancou metade, praticamente, do sustento dela lá no seminário. Deus usa quem quer. Lembra aquela história lá da Madre Teresa, que o pessoal fala, que alguém mandou um carro lá cheio de comida, mas diz, olha, quando chegar lá, tu fala claro para ela, que foi o diabo que mandou. Mas tá bom. E quando chega lá, aquele carro cheio de comida, ela disse, obrigado por isso, que coisa boa. Mas quem mandou dizer que foi o diabo que mandou. Mas não tem problema não, pode descer aqui, bota essas comidas aqui. Você entendeu que é o diabo que está mandando? Meu filho, não tem problema não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E é isso mesmo. Tu acha que tem alguma coisa que está acontecendo no mundo inteiro que não esteja debaixo do decreto de Deus, do plano de Deus, da providência de Deus? Ele usa quem quer.
usa quem quer. Agora, é uma vergonha para a igreja quando Deus tem que levantar um ímpio para fazer o que um crente deveria estar fazendo e não está. Quinta lição. Eu poderia tirar várias aqui, mas a gente tem que acabar o culto, né, em algum momento aqui. O culto não acaba, esse momento acaba. Precisamos agir com fé para acreditarmos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Os planos de Deus são sempre muito melhores do que os nossos planos. Tenha fé nisso. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele muito mais altos que os nossos. Não se desespere. Creia somente. Quem diria que do coração de uma ímpia viria compaixão? E que daquela mulher viria graça suficiente para derramar bênçãos sobre a vida de Moisés? Quem diria que aquela criança seria restituída à sua mãe, que iria ser criado por ela durante um tempo apropriado, capaz de que a palavra de Deus pudesse ser inculcada na mente daquela criança? E não só isso, com todos os recursos necessários e sem nenhum tipo de medo ou perseguição, porque afinal de contas, aquela criança, apesar de ser filha dela, também era filho da princesa do Egito. Deus transbordou em generosidade e bondade na vida de Joquebede. De fato, Deus é glorioso. E nós podemos ver a sua glória e o seu agir no plano de redenção, na história de redenção que Ele está executando no nosso mundo. Que Deus nos abençoe muito, meus irmãos, através da sua palavra. E não se esqueça jamais, Moisés é apenas alguém muito pequenininho, que aponta para um verdadeiro Salvador, que nos livra não das águas, mas do pecado, da morte eterna, por meio do seu sacrifício. O grande Salvador, o grande libertador do povo de Deus de todas as épocas, não é Moisés, é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Convido você a ficar em pé, por favor, vamos orar. Se no final do culto você quiser uma oração, vem aqui à frente, os presbíteros vão orar por você. Talvez você tenha chegado aqui hoje angustiado, com o coração apertado, e ouviu sobre a importância de confiar na providência de Deus, colocar sua confiança no Senhor. Então faça isso. Pai, obrigado em nome de Jesus por esse tempo. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa semana, nos lembre dessa mensagem o tempo inteiro e nos ajude a compartilhar daquilo que aprendemos com aqueles que não conhecem o Senhor. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor. Derrame graça sobre graça, bênção sobre bênção. O Senhor conhece o coração do teu povo, de cada um que chegou aqui. Pastoreie a nossa alma e nos dê o descanso que somente o Senhor pode nos dar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.